Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao 9º episódio do Labocast, esse projeto da rede Laboclive, e hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher. Pode parecer um pouco, de tanto que eu falo aqui, um pouco clichê, de como a mulher ela se preocupa com a saúde dela, mas também do homem, do filho, da casa. E sempre que você vê um homem numa clínica, tenha certeza que foi porque a mulher mandou, ou a mulher puxou, né? Ela marcou a consulta. E o homem acabou indo porque não foi pelo amor, foi pela dor. Não é isso, doutora? Não é isso, doutor? Vocês vão confirmar isso com mais tempo aqui pra gente. Aqui o nosso amigo Giovanni, né, que vem aqui como um co-apresentador. Eu deixo você à vontade, Giovanni, para apresentar o tema. A doutora Juliana Barbosa, ginecologista, também doutor Maurício Viana, que é ginecologista, obstetra também, vão se apresentar. Mas, Giovanni, é um tema importantíssimo, principalmente pelo mês, né? Você está aí de rosa também, assim como eu. Nós estamos aí, todos vocês, todos nós, nesta campanha do Outubro Rosa. Pega o microfone aí, sua saudação. Seja bem-vindo mais uma vez, Giovanni. Boa noite a todos. É verdade, né? 9º episódio do Labocast. Realmente chegou a temporada da prevenção, né? A cor da prevenção é uma só. Essa campanha a gente lançou, tem meses a gente planejando, na verdade, porque vimos que apenas um mês para incentivar a prevenção não é o suficiente. Então decidimos iniciar as duas campanhas, tanto a do Novembro Azul quanto a do Outubro. Já no dia 1º de outubro já estava lançado os 2 kits, as condições especiais, em toda a rede Laboclive, nas mais de 20 unidades Laboclive. Você homem, você mulher, pode se prevenir, fazer esses exames, procurar um ginecologista, procurar um urologista, fazer os seus procedimentos. Alô, mulher, condições especiais para você, leve toda a sua família. O Laboclive apoia essa causa. Esse é o quinto ano que a gente faz essa campanha grande de prevenção nessa época. Lembrando que a prevenção não é apenas no outubro e no novembro, é o ano inteiro. É o ano inteiro. Mas nesse momento é um momento especial para a gente reforçar isso. Hoje temos aqui um time de peso, um casal de ginecologistas estourados na região. É um grande prazer tê-los na rede Laboclive. E hoje vamos falar de prevenção. A gente fala todo dia de prevenção, mas hoje vai ser muito especial trazer esses dois aqui, que a gira deles é cheia. Não foi fácil. Então, aproveitem aí, viu? Muito bem, e numa sexta-feira, né? Exatamente. Então, doutora Juliana, por favor, começa aí com a senhora, seja bem-vinda, se apresente, né? Quais os dias, né, que se atende, e principalmente já entrando nesse tema, né, dentro do que eu falei, a saúde da mulher. A mulher, ela tem, e aí a gente tem que deixar essa coisa de lado, que é porque, olha, porque a mulher já tem, por ser mulher, já tem essa preocupação, claro. Sim. Que o homem não pode se acomodar com isso, né? Verdade. Tem que fazer essa meia-culpa, puxar a nossa orelha e dizer, ó, a preocupação da saúde da casa não pode ser só da mulher. Ser protagonista da história, né? Isso, mas acaba sendo, né? Assim, pelo que você vê isso muito lá, claro, seu consultório, seu público, né? Mas sim, acho que aquela história assim, dizer, olha, tem um tratamento aqui que vai ter que fazer com você, mas seu marido também vai ter que participar. Sim, e às vezes tem dificuldade, né? Sim, muita. Infelizmente a gente tem. Seja bem-vinda, por favor. Boa Muito obrigada, Léo. Agradecer o convite da Laboclive, é sempre um prazer estar aqui falando sobre prevenção, sobre saúde. A gente bate muito em falar sobre doença, né? Mas falar sobre saúde e em como evitar adoecer é sempre muito mais importante do que a gente falar sobre tratamento de doença. Esse é o nosso objetivo principal. Evitar que as pessoas adoeçam, né? Então, o objetivo da gente disseminar a informação é a gente conseguir alcançar esse momento de prevenção, de diagnóstico precoce, para a gente conseguir ter sempre um tratamento da melhor forma. Meu nome, então, como o Giovanni falou, é Juliana, sou médica ginecologista da rede Laboclive. A Laboclive tem entendido a importância da saúde da mulher, entendido esse momento como um momento de grande foco nesse público feminino, entendendo que a mulher é esse ser completo mesmo, né? E que não dá pra gente misturar tudo. A mulher precisa de um centro só dela, a mulher precisa de uma atenção só pra ela. E a gente tá investindo bastante aí nesse processo, criando uma estrutura física para atender só as mulheres. Então vem muita coisa boa aí pela frente, a gente com esse foco voltado especialmente para essas mulheres. Tenho o prazer de estar à frente desse projeto junto com a Laboclive. Então é um prazer estar aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso e a gente vai adentrar muito nesses temas aí
da ginecologia para falar um pouquinho sobre prevenção e tudo que envolve esse tema. Muito bem, doutor Maurício, se apresente, por favor, né? O senhor fazendo parte desse time também, e eu já lhe pergunto o seguinte, assim, o homem, ele costuma ir com a mulher, porque às vezes o pessoal fala, ó, pelo menos no período, assim, do pré-natal, aquele momento, né, bonito dos dois, da família, ou tem muito essa coisa, assim, da mulher vai só, e às vezes se o homem estivesse ali, por perto, claro que no momento as consultas, algumas delas têm que ser feitas, né, só vocês, mas como é que tá hoje nesse sentido, né, a gente entrar até nessa discussão eu estava ouvindo, né, até um pouco polêmico isso, a fala de uma, sei que o sobrenome é Fagundes, né, mas ela é daquela bem feminista mesmo, de causa, né, e ela falando exatamente, colocando vários vídeos de mulheres se queixando de, em muitos momentos, de dor, de que faltou companheirismo. E ela falando exatamente o contrário. E quando a situação era com ele, ela estava ali cuidando. Ela estava perto. Eu achei muito interessante ela trazer essa discussão. Não é o foco aqui do nosso debate. O nosso debate é a saúde da mulher. Mas a gente pergunta também exatamente em cima disso. É muito comum o senhor ver os homens acompanhando as mulheres, né? Que pelo menos nesse período de gestação, de gravidez, acho que é uma coisa que eu digo até romântica, né? Sim. De ser bonito, ser pai já também nesses momentos, nesse instante, nesse acompanhar. Como é isso hoje no dia a dia? E é o momento que a gente sauda o senhor e deixa o senhor à vontade para se apresentar também. Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, Léo. Eu tô aqui muito bem acompanhado, minha esposa. Você sabe que eu só tô aqui por conta dela, né? Por conta dela, claro. Ela é minha chefe. Foi a estratégia que o Giovanni arrumou aí. Ela é minha chefe. Ela tá coordenando agora a parte da ginecologia da Laboclive. Aí eu só tô aqui hoje por conta dela. Isso é nepotismo, né? Ela botou aqui. Mas você trabalha lá também? Trabalho, tô brincando. Então, gineco obstétrico. Entende? Você está sendo mandado por ela lá convocado em casa também? duas vezes. Duas vezes. Uma convocação dupla. É um prazer estar aqui porque a Laboclive, eu faço parte do time da Laboclive já há alguns anos e tem crescido muito essa parte de saúde da mulher na rede Laboclive, com muita coisa boa que está chegando, e agora com a fusão aí com o hospital, com a VidaClive. Isso interfere diretamente na minha área, que eu sou ginecologista, mas eu faço cirurgias, eu opero, eu faço parto, eu faço essa parte, e que a gente está com um projeto muito, muito interessante aí, que em breve é uma demanda grande da sociedade de Santo Antônio, essa parte de assistência obstétrica de qualidade. E a gente tem um projeto muito grande aí que em breve eu acho que a gente vai ter novidades boas aí. Mas isso vai ser para outro próximo podcast. Não dê spoiler, não dê spoiler. Esse é um próximo... Tem um podcast só sobre isso. Mas o que eu queria falar respondendo sobre sua pergunta, excelente pergunta. Isso é muito comum. O pré-natal, que é um momento ali da família. Hoje até no SUS tem o pré-natal da mulher e tem o pré-natal do homem também. Tem exames, que é uma forma da gente aproximar ali. Mas a gente sente falta, assim, da participação masculina ali na saúde como um todo. E nessa hora em que a família está se reconstruindo, está renascendo ali com essa gestação, a participação do homem muitas vezes ainda deixa a desejar nesses momentos, principalmente ali no acompanhamento do parto. E aí eu cobro muito isso da família. Eu traga seu esposo na próxima consulta, participe. Vamos conversar ali com ele. Chame ele para perto, porque isso faz parte e isso faz uma diferença total ali quando o homem chega próximo ali, né, dessa assistência. Mas a gente vai falar muito hoje sobre saúde da mulher. E a gente imagina que é só nesse momento de gravidez, de parto, né, que o homem tem um papel importante. Quando a gente fala do casal, nesse contexto ginecológico, o homem tem uma participação importante em alguns contextos de consulta. Então, se a gente tem uma mulher que está pretendendo engravidar, que está com dificuldade de engravidar, por exemplo, a gente nunca fala que existe uma dificuldade da mulher engravidar. Essa dificuldade de engravidar é do casal. Quando a gente tem esse diagnóstico, é o diagnóstico de infertilidade conjugal. E sempre, em todas as consultas em que essa mulher, que normalmente é a mulher, né, que está ali tentando engravidar e que está mais ativa nesse processo, e ela que busca inicialmente a consulta, porque o homem,
infelizmente tem essa ideia de que, não, tá tudo bem comigo, eu não sinto nada, então o problema deve ser com você. Então essa mulher vem mais ativa na consulta e o casal precisa entender que a infertilidade é do casal. O termo é infertilidade conjugal, não é infertilidade da mulher. Tanto que a mesma chance que a gente tem de encontrar uma patologia, uma doença na mulher que dificulte uma gravidez, a gente tem exatamente igual de encontrar no homem e a gente tem de encontrar nos dois ao mesmo tempo. Então, a porcentagem, a chance que a gente tem de encontrar essas doenças no casal é a mesma. Então, não quer dizer que a mulher precise acompanhar mais do que o homem. Então, nesse momento de consulta, é um momento que o casal precisa vir, o casal precisa estar perto. Essa mulher que se queixa sobre a sexualidade, em determinado momento, o casal precisa estar perto, porque a gente pode até tocar um pouquinho nesse assunto, que eu acho que é um assunto que sempre gera muitas dúvidas da mulher, essa questão da libido, do desejo sexual, e de entender que essa libido, ela é muito multifatorial e que, às vezes, o que tá faltando naquele relacionamento um pouquinho tem a ver com o casal. Então, esse homem, às vezes, precisa estar perto na consulta pra gente conversar e entender a dinâmica desse casal e de tentar melhorar, criar estratégias pra melhorar esse desejo sexual. Então, existem diversos momentos da consulta ginecológica em que o homem precisa estar presente, que ele é convocado diretamente. Falei, você vai voltar aqui, traga ele, diga que a sua ginecologista mandou chamar. E aí, eles, assim, de uma forma geral, eles tendem a vir. Quando são puxados. Quando são puxados. Né? A maioria Agora, vem. A importância, assim, né, desse acompanhamento, né, do ginecologista começa a partir de que idade, né? E isso deve ser feito de quando em quando? Então, na verdade, não existe um momento, uma idade. A literatura médica não diz pra gente assim, a partir dos 10 anos, dos 8 anos, não tem essa regra de idade. Tem aquela coisa assim, não sei se é mito ou que a gente, que a partir do momento que menstruou... A gente tem essa... o que a gente recomenda, o que a gente orienta de uma forma geral? Primeiro, se existir qualquer dúvida ginecológica. Então, se essa menina em algum momento tem alguma queixa, algum sintoma ginecológico, que a mãe atribua a necessidade de levar ao ginecologista. Então, esse é o momento, independente da idade, em que pode levar tanto ao pediatra, dependendo da idade, quanto já levar diretamente ao ginecologista. Então, o ginecologista também atende criança. Mas a partir do momento em que as mudanças da puberdade começam a vir, então antes da menstruação chegar, essa menina começa a desenvolver mama, ela começa a apresentar alguns sinais de mudança ali, talvez esse seja o momento, talvez antes mesmo da menstruação chegar, porque é nesse momento em que a gente consegue orientar e preparar para essa menina, que muitas vezes ainda está naquela fase mais da infância, a gente orientar os cuidados, a gente orientar a higiene, a gente orientar sobre esse momento da menstruação, a gente conseguir transformar aquele momento e não um momento difícil, nem um momento traumático para aquela menina, né? A gente conseguir trazer aquele momento como um momento leve, um momento de transição, e que a partir daí ela já consiga ter um ginecologista como referência. E isso é muito importante, Léo, porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade em que o ginecologista é apenas para lidar com a parte sexual, queixas sexuais, questões sexuais. Então, a mulher só vai ao ginecologista quando inicia a vida sexual. E isso não é verdade de forma alguma. Então, o ginecologista não é o médico, não é mais, pelo menos, o médico que apenas faz o preventivo. O ginecologista é o médico da mulher, que vai cuidar dessa mulher. Né? Graças a Deus, vem se quebrando esse tabu, né? Ainda não do jeito que a gente gostaria, mas já muito, né? Já avançamos muito nesse sentido. Doutor, esses tabus, e Giovanni, fica à vontade aí, isso eles acabam influenciando em várias situações. Por exemplo, teve uma vacina do HPV. Sim. Que a gente viu muita resistência de um pessoal dizendo assim, não, mas minha filha... Vai induzir a vida sexual, isso vai induzir a vida sexual, vai estimular, é uma campanha do governo, ela não vai tomar vacina, coisa nenhuma, né? E aí, de repente, tá lá o HPV ou algo pior, né? Não sei. Sim. O pessoal tem muita... Existem diversos tabus, na verdade, para a sociedade em relação ao ginecologista. Inclusive com o ginecologista homem, né? Exatamente. Ela é top. A gente vai falar sobre isso agora. Existe uma grande resistência mútua, tanto das próprias mulheres em ginecologistas homens, quanto dos parceiros em permitirem que elas frequentem um ginecologista homem. Eu digo isso porque a gente vê lá na Laboclive, muito comum, né? no nosso call center, que é um setor bem forte lá, ter essa resistência das pacientes. Eu também tenho relatos das próprias unidades, das minhas recepcionistas, que na hora da marcação da agenda sempre tem, mas é homem, tenho vergonha, ou senão, meu marido não deixa, meu namorado tem ciúme. Mas estão esquecendo que é um profissional.
é um médico da mulher. Ele irá executar o serviço tão bem quanto uma mulher iria executar, porque ele é um profissional da saúde da mulher. Então devemos quebrar esse tabu, quebrar esse preconceito. Existe muito preconceito, principalmente na área de saúde, inclusive com os próprios homens, com a saúde deles. O homem só procura o médico quando já está para morrer, quando já tem algo muito grave acontecendo, um sintoma bem aflorado, aí ele procura o médico. Então, é por isso que na campanha do Novembro Azul, a gente sempre fala sobre isso, sobre quebrar tabus. E a gente iniciou agora as campanhas mútuas, né, as duas juntas. A gente já percebe, até no lançamento, tem muito mais mulheres fazendo os exames, as consultas. Tipo, 80% a mais são mulheres. Mulher já procura mais cuidar da saúde, mas nessa época a gente vê como é evidente que o homem, ele realmente deixa para última instância. Então existe sim, eu quero deixar claro para você homem, não tenha vergonha de procurar cuidar da sua saúde. Isso não é fraqueza, não é mostrar fraqueza você procurar cuidar da sua saúde, não. É mostrar sua força, que você precisa estar saudável para cuidar da sua família. Isso aí o pessoal que tem medo do resultado do exame. Como se esse medo, como se não saber, fosse evitar a consequência do que está ele acha que o prevenir não é. Ele prefere remediar, não prevenir. Você falou comigo no Instagram esses dias, falando exatamente isso. Ai, doutora, eu fiz uma biópsia, eu preciso fazer uma médica falou que eu preciso fazer uma biópsia, mas eu tô com medo, não quero fazer. Mas do que você tem medo exatamente, né? O medo é exatamente do diagnóstico, mas se a doença tiver aí, ela tá evoluindo, ela tá... A doença não vai se resolver sozinha porque a gente tá com medo. E eu entendo, isso faz parte do acolhimento, isso faz parte da forma como muitas vezes essa mulher recebeu a notícia, da forma como essa mulher foi acolhida nesse momento em que ela precisava fazer um exame e tudo mais. Então, Maurício é ginecologista, faz a parte ginecológica, tem um foco muito grande na parte de obstetrícia, mas faz muita parte ginecológica também, né? E esse acolhimento, ele tem esse feedback com os pacientes desde a parte ginecológica, mas muita parte obstétrica também, né? O quanto que um diagnóstico dado de uma forma acolhedora ou de uma forma mais distante do médico, isso pode aproximar ou afastar essa mulher do cuidado, né? O quanto que essa mulher vai lidar com aquele momento ali, isso muda muito, né? É verdade. Eu tô falando até sobre isso, esse tema também. Quebrou mais isso aí um pouquinho, da mulher, não sei, da parte dos homens, ou tipo assim, ou isso varia da idade também, tipo assim, poderíamos dizer que as mulheres mais jovens são menos resistentes a isso e vão mesmo no médico, ou as mulheres mais idosas, elas já têm uma maturidade, diz, não, eu vou no médico aqui, isso varia de geração para geração, como é que tá essa coisa? Não, ainda tem uma resistência ainda ao profissional, ao ginecologista homem. Apesar de, assim, tem melhorado muito isso. Ontem eu saí de Ubaíra de noite. A gente tá nessa temporada da prevenção aí e, assim, as mulheres têm ido com muita frequência no ginecologista e no ginecologista homem. Tem algumas mulheres, poucas, uma parcela muito pequena, que às vezes até prefere o homem porque acha forma de, não sei, conversa. Minha mãe prefere. Prefere, mas são poucas pacientes, a grande maioria ainda preferem a ginecologista mulher e tem essa, não sei, esse preconceito aí com o ginecologista homem. Eu não sofro muito sobre isso, porque como eu trabalho muito com obstetrícia, eu acho que essa parte do pré-natal fica muito assexuado ali. O médico, ele não tem, não é médico, não é mulher, não é homem, é um obstetra ali que tá ali. Um profissional. É um profissional. E isso eu não sinto muito essa resistência. Muito pelo contrário, no pré-natal. Acho que na obstetrícia as mulheres tendem até talvez a preferir o homem, né? O homem, acho que sim. E Júlia falou uma coisa importante ali, que sobre essa parte do acolhimento, independente do sexo, se o ginecologista é homem, se é mulher, acho que o principal do profissional, do médico como tudo, é saber ouvir, é saber acolher essa paciente, independente se vai ser no pré-natal, se vai ser para uma cirurgia para tirar útero, se vai ser numa consulta para orientar
um anticoncepcional. Eu acho que, na minha humilde opinião, o segredo do médico, ele tá nessa escuta. O médico, ele tem que saber escutar ali a paciente, tem que saber acolher. Não adianta você ser o melhor médico do mundo, o melhor cirurgião do mundo, se você não tiver uma boa relação com a paciente, se você não souber Não sabe escutar, ouvir. não saber acolher ela. Então, acho que isso depende muito da pessoa, do médico. E assim, claro que isso não é infundado, né? Infelizmente, lá atrás, e hoje, infelizmente, ainda tem essa questão do assédio e de relatos que acaba assustando muitas mulheres nesse contexto, mas na rede a gente tem muito esse cuidado, a gente sempre sendo às vezes, que ginecologista seja homem ou mulher, essa mulher tá sempre com alguma outra mulher na sala. Então, por exemplo, Maurício vai colher um preventivo, tem sempre outra mulher na sala, tem sempre um auxiliar Cuidado. mulher, então a gente tem todo esse cuidado, essa atenção. Só pra isso. Então, assim, existe um cuidado e uma atenção nesse sentido, para que Nesse essa mulher sentido. não se sinta constrangida naquele momento. Então, a rede tem entende isso, entende a história que a gente vive, o momento que a gente tá, e entende que essas mulheres se sentem muitas vezes mais confortáveis. Então, claro que numa primeira consulta talvez isso gere um desconforto, a partir do momento que ela passe por um primeiro atendimento, que ela vai criando um vínculo e uma confiança, ela agora já sabe quem é. Eu falo sempre que a mulher precisa ter um ginecologista pra chamar de seu. Você precisa saber assim, ó, esse aqui é meu ginecologista, preciso dizer, é meu ginecologista. Não dá pra ir assim, eu vou um dia em um, outro dia em outro. Claro que até você se encontrar com alguém Isso faz cria o parte do vínculo, processo. Né? A questão da confiança. Mas é um profissional, uma especialidade médica que vai além de uma avaliação de exames. Você vai compartilhar coisas muito íntimas da sua vida. E isso traz essa necessidade de você ter alguém que vai te acompanhar ao longo do tempo. Então, se talvez no primeiro momento ela tenha esse receio, tenha esse desconforto por ser um profissional homem e tudo mais, a partir do momento que ela se identifica, que ela vai criando confiança, ela vai se sentindo mais confortável nesse momento. Então talvez esse seja um desconforto de primeiro momento, em que, ai meu Deus, não sei quem é grosseiro, não é, quem é essa pessoa que eu vou encontrar pela frente, né? E a Maurício falou muito bem, a gente já passou pela fase do médico em que o médico era aquela visão muito paternalista do médico, em que ele era o médico que passava os exames, que faça isso, faça aquilo, e você não tinha aquele cuidado na forma como esse médico vai lidar com o paciente, se importava apenas em prescrever algum medicamento e pronto. E hoje em dia, graças a Deus, as coisas evoluíram e a gente entende que não é mais dessa forma, né? Não cabe mais esse espaço para esse tipo de profissional. Gente, vamos falar sobre o mês, sobre a campanha do mês, né? Sobre a questão do Outubro Rosa, do câncer de mama. A partir de quando a gente sabe que tem uma idade, que é aquele grupo de risco, né? Mas eu já ouvi relatos, não sei se se isso muda de acordo com o histórico da família. Eu já entrevistei jovens com menos de 30 anos enfrentando câncer de mama, né? São raros, tudo bem, mas a gente falar do câncer de mama aqui como essa prevenção, como bem Giovanni falou, de fazer o tempo inteiro, o ano inteiro, né? Porque quando se fala de câncer, se eu não me engano, ele ainda está no topo, né? Ainda é o maior vilão. Acho que No Brasil, no 30% dos cânceres em mulheres é câncer de mama. Câncer de mama, né? E aí eu vou trazer daqui a pouquinho, acho que em segundo vem esse... Tem o do colo uterino É o câncer também. coloretal, né? Coloretal, que é um né? câncer importante também da gente discutir. Puxa, Tem um mês doutora, por também favor. de prevenção Agora, em relação então, a ele. Exato. Agora, essa questão do qual tem um exame que seja assim, mais eficaz, que Tem. um elimina o outro, ou os dois são importantes, que essa questão do autoexame, tudo. Então, na verdade, o exame que é recomendado como Sim. rastreamento, quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de identificar precocemente essa doença já estabelecida, é a mamografia. É ela que é o exame indicado e não tem nenhum outro que substitua nessas mulheres. Vocês, Então, ginecologistas, acabam entendendo um pouco, sim, talvez, daquele primeiro sim. contato ali da Sim. mulher que está suspeitando daquilo. Como rastreamento, essa mulher não necessariamente ela tá suspeitando. A ideia é que não exista suspeita inicial, porque a gente entende que se essa mulher faz o autoexame, ela identifica o nódulo, se ela vai no médico e já tá toca, avançado já. esse já tá no estágio mais avançado. Então, a ideia é que do rastreamento é justamente que a gente consiga ter essa identificação mais precoce possível. Então, isso é feito a partir dos 40 anos. As sociedades brasileiras de mastologia, de ginecologia e obstetrícia, recomendam que a mamografia seja feita anualmente a partir dos 40 anos. Então, o autoexame não substitui. O autoexame, na verdade, há alguns anos não é sequer indicado.
a ser feito, não é incentivado Qual? o autoexame. O autoexame. Já teve lá atrás aquelas Na campanhas TV, de marketing tudo. do autoexame no Tinha alvo as da moda, cartilhas tinha sobre aquelas coisas com incentivo muito grande do autoexame, fase ideal do ciclo menstrual para ser feito e tudo mais. Hoje a gente entende que, assim, o autoexame, o toque das mamas, ele deve ser como um momento de autoconhecimento, mas ele de forma nenhuma substitui a necessidade de qualquer exame de imagem, da avaliação da mama pelo profissional de saúde. Então, a mamografia é o exame que salva a vida. Mamografia é o exame que vai reduzir risco de morte por essas mulheres. Eu até separei uns dados aqui que me chamaram bastante atenção hoje a respeito dessa questão, né, do câncer de mama, assim, que é o que mais mata as mulheres, que mais acomete as mulheres hoje no Brasil, maior incidência. Então, assim, se estima que de a cada 8 mulheres, né, uma vai desenvolver ao longo da vida câncer de mama. Então, assim, isso é uma incidência alta. Ainda É uma muito incidência alta. No Brasil, o câncer é 30%, como o Giovanni falou, né? 30% dos casos de câncer em mulheres. E o rastreamento com a mamografia, ela reduz a mortalidade específica por câncer de mama de 22% a 30% entre mulheres entre 40 anos e 74 anos. Então, assim, uma redução de mortalidade entre 22% e 30% é muito significativa. E a gente fica achando assim, não, o câncer de mama só vai ter mulheres idosas, acima de 60, 70 anos. Isso não é verdade também. Mais de 50% dos casos hoje no Brasil, eles são diagnosticados em estágios avançados. Então, a gente precisa fazer essa identificação precoce, precisa fazer esse rastreamento. É o que vai salvar vidas. Doutor, pode complementar, né? Porque a gente... Eu inclusive, recentemente estava, já que a gente tocou nesse assunto do acompanhamento, tem toda uma situação, há histórias, relatos até de separações, divórcios, no momento que a mulher descobre o câncer de mama, né? É onde, às vezes, onde se precisava de um apoio maior. Eu vi o relato de uma pessoa numa rede social, e quando fui ver os comentários, eu vi que aquilo não era tão raro. Isolado, né? Não era um caso isolado, né? Então, se eu falar também sobre Isso. essa questão do apoio da família e como é que vocês lidam com esse momento de ter que falar ali, preparar a pessoa para que a pessoa não desabe ao ponto de esburecer, ou de talvez pensar que o problema ele seja maior do que o que era, ou de uma maneira que ela não fique sem força, saiba da gravidade, mas não para ficar sem força para enfrentar aquela situação. Como é esse momento para vocês? Só falando rapidinho da temporada da prevenção, Sim, você pontuou muito bem que nós ginecologistas estamos na linha de frente ali dessa temporada da prevenção. Dificilmente a pessoa vai procurar logo O mastologista, né? Isso. O mastologista, às vezes, quando a gente passou pela essa linha de frente, que a gente fez esse rastreamento, orientou a mamografia, enfim, detectou alguma alteração, aí que normalmente nós encaminhamos para o mastologista, que é um subespecialista. Mas normalmente quem está na linha de frente somos nós ginecologistas. E aí a gente acabou que o Outubro Rosa foi feito muito pelo câncer de mama, mas a gente acabou acrescentando nessa temporada, nessa prevenção, nesse mês rosa, Exato. o rastreamento e a prevenção do câncer de colo uterino. E você falou muito bem, mais uma vez, sobre a vacina, sobre o HPV e o preconceito de vacina do HPV. E nosso objetivo é acabar com o câncer de colo uterino. Sim. É um câncer que a gente consegue prevenir. É evitável, né? Câncer é evitável. É um câncer evitável que ou seja, temos né, vacinas. várias vacinas que a gente já debateu aqui em outros programas, né? Que vieram e conseguiram erradicar algumas situações. Sim. E quando você, né, a doutora Aparecida Maria mesmo relatou a volta, aí já em outros casos, né, de bronquiolite, de alguns surtos que nós tivemos, aí quando você vai investigar a origem daquilo, é porque houve ou uma queda na oferta daquelas vacinas, ou uma queda na procura, porque as pessoas ficaram desleixadas, né, já vencemos esse inimigo e o pessoal dorme. E nesse caso aí, como a gente falou, né, é importante que uma vacina como essa, não sei se teria também, né, no caso do HPV para os meninos, chegou a se discutir isso, mas teria o público feminino. E assim, a demanda, quer dizer, a aceitação foi baixa, foi muito abaixo do que o da meta, Ministério né? da Saúde esperava, muito abaixo da média, da meta. E é um câncer muito comum. Em 2020, mais de 600 mil mulheres foram diagnosticadas com esse câncer de colo uterino. Então é bem comum. E pouco falado na mídia.
Então, assim, o câncer de colo a gente consegue detectar e prevenir ali com a ação do preventivo, com tratamento precoce, um tratamento que mantém a vida reprodutiva daquela mulher, que a gente consegue manter aquela mulher. E o intuito é sempre curativo. Então, por isso que é importante a prevenção, porque acho que se as mulheres fossem igual aos homens, que deixassem isso chegar num estágio mais avançado, e a importância do preventivo, de você ir fazer o preventivo, de você ir fazer a consulta, de você pedir a mamografia, é justamente essa, a gente evitar que aquele câncer seja um câncer inoperável, um câncer que não tenha mais tratamento, seja um tratamento só paliativo. Então, o objetivo é sempre curativo. Então, o objetivo de detectar, de fazer a vacina, da vacina é prevenir que a paciente nem tenha essa possibilidade. Então, a temporada da prevenção, que agora a Laboclive acrescentou ainda mais ali, juntou a parte masculina, que é muito importante, já tinha essa parte tanto do câncer de colo uterino como do câncer de mama. E aí você me perguntou muito sobre, e aí, como é que a gente vai dar essa notícia para a família, a participação do parceiro, ele sair nesse momento tão delicado. Nós médicos temos um treinamento para fazer essa comunicação. Você tem que ter uma técnica para você poder falar e dar essas notícias e abordar esses casos. Mas mais do que tudo, você precisa ter empatia. Você precisa se colocar naquela família ali, naquela situação que eles estão vivendo, para que você consiga, assim, acessar. Eu já tive pacientes jovens que diagnostiquei câncer de colo uterino numa fase inicial e que isso, infelizmente, compromete a vida reprodutiva dela, mas a gente precisa abordar de uma maneira assertiva, mas sem deixar de você se colocar naquela situação ali, de você ter empatia. Acho que o médico faz muita parte, é muito importante para ele ter empatia e se colocar naquele local. E você falou uma coisa aí que, assim, é muito difícil a gente imaginar, eu não sei, uma pessoa que você conviveu sua vida, que você dividiu uma história e no momento mais difícil ali, você abandonar o barco. Eu acho que isso aí é mais do que, não sei, Que nome dá isso, né? Que, sabe, difícil. que falta de amor, mas que monstruosidade, não sei. Né? Mas não tem sei. também, Tem. claro que nós temos que destacar Tem, sim. aqueles que chegam mais perto e Aí, dizem, agora sim, com certeza. que eu mais do que nunca estou com você, que vou provar o meu amor por você, Isso. né? Tudo que nós vivemos, tudo que... A gente vê também. muitos relatos, né? Muitos não, a gente vê poucos relatos desse abandono, assim, mas a gente vê a maioria dos relatos, você vê o casal ali mais Junto forte, e passando tal, por aquilo chegando. ali, e sem dúvida nenhuma, a gente tá deixando o homem muito no vilão da história, mas muito pelo contrário, eu Mas acho que tem aquele chega junto, o homem chega junto, muitas vezes o marido chega junto e passam por Tá aí. chegando umas perguntas aqui, eu esperava. Você citou aí até sobre como afeta, né, precocemente a vida reprodutiva da paciente. E eles estão perguntando aqui sobre métodos contraceptivos, que é uma pergunta que sempre vem quando a gente traz ginecologistas para entrevista. E nada melhor do que os dois A Juliana sabe tudo. para explanar, mas eu vou passar a palavra para quem mais entende isso aqui, que o Instagram dela é estourado, ela fala muito sobre isso. Hoje eu queria só aproveitar para a gente finalizar essa questão de rastreamento de câncer, porque esse é um tema que eu acho que da ginecologia toda, acho que é o que mais faz meu coração acelerar, assim, do quanto, da importância disso que o Maurício falou, da prevenção do câncer de colo uterino. Infelizmente, com a mama, claro que a gente pode adotar um estilo de vida saudável, existem formas de a gente tentar reduzir a incidência, mas como eu falei, é uma doença que naturalmente ela é incidente, independente da carga genética e da questão do estilo de vida. E em algumas mulheres, independente do que elas façam, isso vai acabar acontecendo. A história natural, que a gente chama do câncer de colo de útero, ela é diferente. O câncer de colo de útero ele é uma doença que é evitável, porque a gente consegue com a vacina reduzir, na verdade a vacina sim tem uma proteção de 99%. A vacina do HPV a gente teve o lançamento agora em março no Brasil, chegou a vacina nonavalente, que a gente tem inclusive na rede da Laboclive. A gente tem no SUS a quadrivalente, que protege contra os 4 principais tipos do HPV. O HPV é um vírus de transmissão sexual. Então, só para poder deixar redondinho essa questão do colo do útero, né? A vacina do HPV, ela é indicada, ela é dada pelo SUS, na verdade, né? Ela é fornecida pelo SUS a partir dos 9 anos, entre os 9 e 11 anos de idade. Isso não significa, e é esse ponto que eu quero chegar, que as mulheres, a partir dessa idade, porque
Eu, por exemplo, aos 9 anos, isso ainda não era disponível pelo SUS, eu não tomei na época, porque não tinha. Então, essa é uma vacina que foi implementada no Sistema Nacional de Saúde, no Programa Nacional de Imunização, recentemente. Então, eu, um pouco mais de 30 anos, não peguei essa fase em que aos 9 anos tomei a vacina do HPV. Então, essa mulher, hoje, aos 20, aos 30, em que, de repente, já iniciou sua vida sexual, que já teve contato pelo HPV, que até já tenha tido uma doença no colo do útero, essa mulher não só pode, como ela deve. É recomendado que essa mulher tome a vacina do HPV. Então, até os 45 anos, essa mulher tem liberação e ela é incentivada e recomendada que essa mulher tome a vacina do HPV. Então, pelo SUS, realmente, essa mulher só consegue tomar ali na infância, mas na fase adulta, na rede privada, ela consegue. A gente espera que, com o passar dos anos, isso modifique um pouquinho no Sistema Único de Saúde, mas na rede privada a gente já consegue a vacina, inclusive a nonavalente, que protege contra 9 tipos desse HPV, que é um vírus de transmissão sexual e que é o responsável pelo câncer. Então, se a gente tem uma vacina que protege contra o vírus que gera o câncer, a gente tem uma vacina que protege contra o câncer, né? Acho que não então, é isso é muito nem pra ter importante. discussão, né? Dúvida sobre se Não deve era. tomar ou não. Mas ainda é falta de informação. E Ainda nosso pesa objetivo muito aqui é isso, isso. Vai Bom, quebrar tabus aqui. Então vamos lá, né? Sobre a questão dos Os métodos, né? métodos, né? Hoje a gente vai falar também sobre essa questão do DIU e tal, Sim. mas já complementando a pergunta do Giovanni, tem aquele que diz assim, ó, esse aqui é melhor, né? importantíssimo, é melhor. Tem muitos métodos e aí os pacientes ficam na dúvida. Qual o melhor? Qual é o mais seguro mesmo, né? Vamos lá, doutor. Então, essas são perguntas diferentes, na verdade. A gente consegue... São 2 momentos diferentes. A gente consegue dizer qual é o método mais seguro. A gente consegue dizer qual é o método que não causa trombose. A gente consegue dizer o método que não tem hormônio. Mas a gente não consegue dizer qual é o método que é melhor. Porque esse método que vai ser melhor não vai ser melhor para todas as mulheres. Cada mulher é única em cada fase da sua vida. Inclusive, se você pegar uma mulher com 15, com 20, com 30, com 40, com 50 anos, a necessidade dessa mulher é diferente e o que a gente vai ter de melhor para essa mulher em relação ao método contraceptivo também vai ser diferente. Então, o método que foi melhor para ela aos 20 não necessariamente vai ser o melhor aos 30 e assim consequentemente. Então, esse melhor método contraceptivo, ele não existe. Então, essa é a pergunta do milhão, né? Qual é o melhor método contraceptivo? Não existe. Aí vai depender de cada perfil de mulher. Se para ela o melhor é o método que é mais seguro, bom, a gente tem o implante, que é diferente daquele chip da beleza, aquele implante que foi dito ali como chip da beleza, é uma coisa completamente diferente, ele não é um método contraceptivo. A gente tem um único método contraceptivo em forma de implante liberado no Brasil, que é o Implanon. Por isso que eu vou falar o nome comercial dele, porque é o único liberado no Brasil. Ele é um dispositivo que a gente coloca aqui na face interna do braço, ele fica embaixo da pele, então a mulher consegue tocar, tudo mais. Ele é o método mais seguro que existe no mundo, é mais seguro do que a laqueadura, Léo, é mais seguro do que a vasectomia. Olha aí. Então, assim, a taxa de falha dele, assim, se mulher engravidar usando ele, é porque tinha que vir. Mas porque ele é caro, ele tá recente no Brasil? não é recente no Brasil, ele é recente divulgado no Brasil. Certo. Então, tem pouco tempo em que começou-se a falar sobre ele. Infelizmente, ainda nem todos os profissionais têm esse treinamento. Nossos profissionais da Rede Laboclive, todos têm treinamento para inserção de Implanon. Então, é um método que não dói para inserir. Então, a gente dá um botãozinho de anestesia no braço e ele já vem num dispositivo em forma de agulha que a gente coloca ele aqui embaixo do braço, então não dói nada. É um método que, pra mulher que tem medo do DIU saiu do lugar, ai meu Deus, será que esse DIU vai sair, não vai sair? Então tem mulheres que têm medo disso, tem mulheres que não podem usar DIU porque tem alguma malformação no útero. Então o Implanon é muito bem-vindo nesses casos. E pra mulheres, às vezes estão ali iniciando a vida sexual, na adolescência muitas vezes, em que talvez não tenha aquela regularidade de acompanhamento, em que esse momento da gravidez, o medo de uma gravidez nesse momento talvez seja maior do que em outras fases da vida. Então, é um método muito bem-vindo. Então, assim, se a gente fala de proteção, de eficácia, bom, eu consigo dizer pra vocês que o Implanon, ele é o método mais eficaz e nesse aspecto ele é o melhor. Mas eu não consigo dizer que ele é o melhor pra todas as mulheres. Então, ele não é o método que eu mais indico no consultório, por exemplo, né? Então, vai depender muito da necessidade dessa mulher, por isso, mais uma vez, é importante a mulher ter um ginecologista para chamar de seu, porque é nesse momento em que a gente vai conseguir dizer ali para ela, naquele momento da vida, qual é o melhor método para ela. Muito bem, doutor, fica à vontade para complementar também, né? São muitos os... Maurício trabalha na parte oposta, né? Eu tento evitar a gravidez, ele quer que a galera engravide. Ele acaba tendo muito foco de
estimular a gravidez no contexto de consulta pré-concepcional. O Maurício faz muita parte de infertilidade conjugal também, né? Então, Essa consulta antes de engravidar, assim, quero tirar o método, aí a paciente vem, tira o implante comigo, tira o DIU comigo, aí vai pra ele pra uma consulta pra poder avaliar esse momento de se cuidar antes de engravidar, né? Uma coisa super importante que vale a pena bater também. Eu vou fazer a pergunta diferente para ele, assim. Tem algum método que tinha muito mito em cima disso, muito tabu, né? Que viesse depois, vamos supor, as pílulas e tal. E aí muita gente diz, mas depois que parar de usar, isso pode atrapalhar aí a questão da fertilidade. É um mito super frequente. Né? Tem muito... Existe alguma possibilidade disso aí? Ou é tudo? A gente pode dizer assim, tudo foi feito, é aprovado, já foi testado, já foi trabalhado em cima disso, eu poderia ter esse efeito colateral? Excelente pergunta, é uma dúvida muito comum. E assim, método é o que Júlio falou, método, cada mulher tem o que é bom para ela, não é bom para Ana. Ana não quer nada de hormônio, o Implanon ele é mais seguro, mas ele tem hormônio, ela prefere um DIU de cobre que não tem hormônio. Então assim, isso é muito pessoal, né? E a orientação que as sociedades dão é que a gente precisa dividir com a paciente, a função do médico ali naquela consulta é de um instrutor, de dizer, olha, a gente tem essas e essas possibilidades, dividir os riscos e os benefícios, os prós e os contras, e a paciente decidir, ela tem toda a liberdade de escolher o método dela. Com relação doutor, eu não quero usar esse método porque... E se eu, quando quiser engravidar e eu parar de usar ele, será que eu vou conseguir engravidar? Isso é muito frequente. Isso é um mito, mas tem uma ressalva. Tem alguns métodos, vou dar um exemplo, um método de injetável, de depósito. Ele acaba que a dose dele, ele pode ficar um pouco mais ali na musculatura da mulher, as injeções de 3 meses. E essa mulher, não é que ela não vai engravidar, ela vai poder engravidar, ela vai poder, mas... Muitas vezes ela fica ainda um tempo sem ovular, sem conseguir fazer o ciclo regular dela. O retorno pode demorar um pouco mais. Então, assim, lógico que se você tiver um método de barreira, uma camisinha, um DIU de cobre que não tem nada de hormônio, você tirando aquele método ali, a mulher provavelmente ela já vem ovulando, ela pode engravidar mais fácil, vamos dizer assim, do que uma mulher que está usando um injetável trimestral e que pode ficar um tempo ali, mesmo após a última injeção, ficar sem ter os ciclos regulares. Não que isso, quem está usando injetável não vai poder engravidar em algum momento. Vai poder engravidar sim, mas alguns anticoncepcionais têm essa particularidade aí. Antes da gente passar para o próximo tema, a impressão minha, o DIU é o preferido. Quer dizer, não sei se é o preferido, mas é o mais usado. A gente... separa os métodos entre os métodos de longa duração, né? Existe um grupo de métodos que é o que a gente chama de LARC, que são os métodos de longa duração. E aí tá incluso os DIUs, todos os modelos de DIU e o implante também. Esses métodos de longa duração, o que eles têm de benefício? Eles são mais seguros, eles não têm a necessidade de uso diário, então eles são realmente de longa duração, são para mulheres que querem engravidar num período maior do que 1 ano. Então você consegue um método que é mais seguro, com menos efeitos colaterais, com menos interferência, que não depende de você para funcionar, porque ele tá ali fazendo o efeito dele, você não precisa lembrar de usar nem nada nesse sentido. Então a gente acaba tendo muitos benefícios deles em relação aos outros métodos, são métodos de curta duração, digamos assim, né? Imagine que você vai ficar ali 3 anos, se você quer engravidar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, você vai tomar uma pílula todos os dias com a carga hormonal muito maior do que tem o DIU, quando o DIU tem hormônio, porque tem DIU que não tem hormônio. Então eu vou precisar de uma dose hormonal maior, precisar lembrar de tomar todos os dias durante 3 anos, durante 5 anos, então não faz muito sentido. Então a gente tem métodos que nesse contexto traz muito mais benefícios para as mulheres e antigamente não era muito difundido, então agora a gente consegue com essa possibilidade de disseminação maior da informação, dessa possibilidade de divulgar mais sobre isso, as mulheres conseguem ter uma ideia melhor sobre o método que ela quer usar. Ela tem uma autonomia mais sobre isso. Então é isso que o Maurício falou. Ela já chega assim, eu tô pensando em usar o DIU, porque ela já leu sobre isso, ela já pesquisou sobre isso, ela já sabe como é que funciona mais ou menos, ela já sabe que ela não quer mais usar pílula. Então antigamente não era assim. Antigamente, eu quero evitar a gravidez. Toma aqui uma pílula pra você. Então assim, e outra coisa, 90% das vezes. Outra coisa muito importante sobre os métodos de longa duração, que são os preferidos por isso, por todos esses benefícios que Júlio falou. E tem um benefício que é muito... Tem um mito, acha que um DIU é caro, que a inserção do DIU é caro.
Isso é um mito, porque quando você vai colocar lá na ponta do lápis o tanto de pílula que você vai ter que comprar na farmácia, o tanto de remédio que você vai ter que comprar, quando você coloca, faz essa conta, o DIU fica muito mais barato do que você usar Perfeita 7 anos. colocação. Um DIU, ele pode ficar durando, ele pode durar até 6 Um dia anos. de cobre 10 custa anos. menos de R$100 e dura 10 anos. 10 anos. Pra Não. R$100. Se você comprar a pílula mais barata que você vai ter, se você comprar ali 20. 3, 4 cartelas, em 6 meses você paga esse dia já, ó, há muito tempo, né? Então, assim, Bom, agora, Excelente já que colocação. a doutora falou nessa questão do pessoal que vai, né, com alguma informação, que pesquisou no Dr. Google, ou no influencer, na influencer, não sei, né, tem muito disso. Então, a gente falar sobre automedicação. Fazer esse alerta importante nessa área de vocês aí, porque às vezes tem aquela pílula, né, que a vizinha usa. Ó, a fulana toma também. Ou com a farmacêutica. O farmacêutico, essa aqui Essa é... aqui é boa. Eu acho que dentro da ginecologia, assim, as duas coisas, os carros-chefes da automedicação são o método contraceptivo, porque ela acaba usando a pílula e minha amiga usa e tudo mais, deu bem, vou usar esse aqui. E tem reduzido muito, mas o que continua, assim, como carro-chefe é creme vaginal. É um tal de automedicação pra creme vaginal que eu nunca vi na vida. As pessoas usam creme vaginal como se estivesse tomando um copo de água. Aí tô com coceirinha aqui, vou tomar. Fiz um preventivo, Esse mas não é só creme, inflamaçãozinha, assim, vou usar um creminho. Mas não precisa passar nem um creminho, doutora. Os pacientes ficam indignados, assim. Mas nem um creminho, os pacientes têm Eles essa acham que, cultura elas que acham que o creme precisa do creme. é o que vai resolver. Isso, E assim- isso é algo tão comum que eu já ouvi falar que esse creme ele até tira espinha. Já ouvi você falar. usou não, né? Não. Vou mentir, minha mãe na minha adolescência, não, usa esse creme aqui, ó, que tira espinha. Daqui a pouco vamos querer dizer, ó, o namorado tá com alguma coisa ali, eu tava, usa também. Pois Se é. serve pra mim, vai servir pra você. Não, sim. Onde eu tô nada, continua com espinha. Isso É importante a gente diga, amor. não, isso é importantíssimo, essa questão da automedicação, porque não é tão simples você usar um creme quando não está indicado, porque isso acaba mudando a flora bacteriana da vagina da mulher, isso acaba alterando as bactérias que fazem parte, que deveriam realmente fazer parte ali daquela vagina ali, e isso pode levar a uma doença mais séria. A mulher pode ter a partir do uso daquele creme, começar a ter mais episódios de candidíase de repetição, enfim, e de outras doenças, e cada creme serve para cada doença, então a gente precisa examinar. Então, Até de coisa simples, doutor, eu vi um relato de um médico falando de um casal que aí ele estava com uma irritação no pênis, ela também estava com um problema e tal, e ele estava usando o sabonete íntimo dela, né? E ele estava explicando que, no caso, acho que havia uma sensibilidade maior por parte do homem, porque tem um produto lá que tem uma concentração maior nesse sabonete íntimo, né? E no caso dele, o recomendável seria usar um sabonete neutro, alguma coisa assim, né? Mas que ele estava piorando cada vez mais a situação dele, porque estava, o sabonete íntimo da minha mulher vai servir para mim também. Sim. Essa coisa da automedicação, ela tá tão assim que... Em tudo, né? Tudo, né? Essa questão de pH, né? Isso, de pH, que no caso, que para ele estava irritando mais ele, né? Então, a vagina, ela é um órgão ali que é composto de bactéria, de fungo, como a pele como o intestino como a boca como todas as partes do nosso corpo, né? Então é composto disso que a gente dá o nome de flora vaginal. Então a Maria explicou muito bem. Na hora que a gente usa um creme vaginal, a gente tem creme vaginal que tem antifúngico, então é para poder usar ali quando tá com infecção fúngica. A gente tem creme vaginal que é antibiótico, então que é pra gente usar quando tem uma alteração ali por bactéria. Então, cada corrimento, cada sintoma vai estar relacionado a um desequilíbrio dessa flora vaginal ou até por uma infecção. Então, às vezes, não pode usar creme vaginal, tem que ser em forma de comprimido. Às vezes, não é recomendado comprimido, vai ser creme vaginal. Então, em cada condição dessa, em cada desequilíbrio, cada infecção dessa, essa mulher vai ser medicada de uma forma diferente. Então, não adianta, não é um creme, não existe um creme que seja universal, a não ser que seja um creme hidratante. Aí tem creme hidratante, né? Mas, fora isso, então, acho que é o lugar onde mais tem, né? Você vê alguma coisa que tenha mais automedicação do que creme vaginal. Acho que é o lugar que é o carro-chefe mesmo. Que carro-chefe, né, gente? Estamos chegando ao final, mas tem mais 2 temas aqui pra gente trazer. Esteroscopia. O que é e para que serve?
Eu vou pegar um gancho aí, porque a esteroscopia ela é uma subespecialidade dentro da ginecologia. Então, eu fiz ginecologia e fiz mais são 3 anos, então são 6 anos de formação médica, mais 3 anos da formação de ginecologia e obstetrícia, depois mais 1 ano de especialização em endoscopia ginecológica. Então, a esteroscopia ela é exatamente isso, a endoscopia ginecológica, a endoscopia do útero. Então, a esteroscopia, toda vez que a gente precisa fazer, a gente está fazendo com o objetivo de identificar alguma doença de dentro do útero. Então, a ultrassonografia ou algum sintoma da paciente sugeriu que essa paciente tenha um pólipo, essa paciente tenha um mioma dentro do útero, essa paciente tem um espessamento do endométrio, que é a camada mais interna desse útero. Essa mulher com sangramento pós-menopausa, coincidentemente, até essa semana, tive 3 pessoas ao redor, assim, ai, minha mãe voltou a menstruar, já tinha entrado na menopausa. Falei, não, peraí, tá errado isso. Mulher que entra na menopausa não volta a menstruar. Não existe isso. Então, essa mulher pós-menopausa, se ela tem sangramento, esse sangramento precisa ser investigado. E a esteroscopia é o método que vai permitir a gente fazer a avaliação adequada dessa cavidade uterina, a gente filma, igual quando a gente faz endoscopia do estômago, do intestino, em que a gente filma ali essa estrutura, esse órgão, a gente também faz isso no útero, em que a gente consegue filmar ali, fazer biópsia, a gente consegue fazer cirurgia, a gente consegue abordar tudo ali de uma forma minimamente invasiva, né? Então não tem corte, não tem nada. A gente entra com uma câmerazinha bem fininha, mais fininha do que um dedo mindinho aqui. A gente entra pela vagina, pelo colo do útero e consegue acessar esse útero aí, a paciente acordada, a paciente conversando. Quando é cirurgia, essa paciente no bloco cirúrgico, sob sedação, sob anestesia. Mas a gente tem essa possibilidade de fazer esse exame que é padrão ouro para todas essas doenças de dentro do útero. Muito bem, doutor, quer complementar? Sim, apesar dela ser a especialista, e ela é realmente a especialista aqui da nossa região. Não conheço outro colega que tenha a formação que Julie teve e ela tem muita paciente, eu mando muita paciente para ela resolver. E a esteroscopia, eu acho que na ginecologia, na medicina, é como se fosse a tecnologia ali aproximando e resolvendo doenças muito frequentes. Então, assim, mioma, que é uma doença tão frequente, a gente conseguir resolver sem você precisar fazer nenhum corte na paciente, é uma coisa que antes da esteroscopia isso não era pensável. E hoje a gente consegue com uma câmerazinha pequenininha, fininha, passar ali pelo colo do útero e resolver patologias tão importantes, diagnosticar patologias importantes. É um procedimento barato, é um procedimento que a paciente vai para casa no mesmo dia, é um procedimento muito interessante. E tem essa possibilidade de fazer acordada. Maurício faz também esteroscopia. Eu faço esteroscopia. Tenho aprendido cada vez mais com ela, que ela é referência da gente na esteroscopia. Gente, eu quero agradecer, Giovanni, a gente destaca aqui os exames, né? Tem lá para prevenção, então na clínica, a doutora também falar a importância desses exames, assim, a importância da prevenção como um todo. Tudo que a gente falou aqui foi com esse foco, né? O pessoal quer, quando se foca na prevenção, a gente vai falar menos, vai tratar menos de doenças. Não é isso, Giovanni? Correto. Existem vários casos, inclusive no Laboclive, de pacientes que descobriram algum tipo de câncer, algum tipo de problema sério de saúde nessa época do ano, fazendo exames de rotina, fazendo o check-up, famoso check-up do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Tem até uma famosa que em um exame de rotina descobriu um câncer de mama, acho que foi Ana Furtado. Isso é muito comum. Então, mas eu volto a ressaltar que a prevenção deve ser feita o ano inteiro, gente. Então, não espere o ano inteiro só para outubro para você fazer o seu check-up, você procurar um ginecologista, procurar um urologista. Não, a prevenção é contínua, é todos os dias, tem que ser um hábito seu. E o Laboclive vem aí cada vez mais investindo. Essa campanha veio com tudo mesmo, foi uma das que mais a gente fez investimento, inclusive de marketing. Você deve ter vindo muito outdoor por aí. E realmente é o momento de você se cuidar, de você levar o seu marido junto com você, porque as mulheres, como o Léo disse, acabam arrastando o homem. A gente está vendo muito isso, até a gente colocou isso na campanha, inclusive, que o casal indo junto vai ganhar ainda mais desconto, e está acontecendo muito deles irem juntos. E é isso, agradecer pela audiência de vocês mais uma vez, agradecer aos nossos ginecologistas top de milhões do Laboclive,
E espero vocês no próximo Labocast. Gente, muito obrigado, doutora, muito obrigado. E queremos Obrigada, ter sua Léo. participação aqui mais vezes, viu? Interessante o Labocast aqui com um casal, né? Legal. A gente faz essa parceria de que eu cuido de numa parte da vida, ele cuida para outra. Hoje eu tive duas pacientes que estavam tentando engravidar, estavam nesse. Uma veio para poder tirar o método contraceptivo, iniciar as tentativas, e engravidou, a outra com um quadro de infertilidade conjugal que a gente conseguiu ajudar. Mandei as duas para ele hoje. Então a gente faz essa troca de pacientes. É muito bom, a gente consegue compartilhar além do consultório, né, essas pacientes. E o interessante é que, como acabou de falar, a paciente quer engravidar, passa por ela. Engravidou e ele vai ter agora no Laboclive onde fazer esse parto. Pois Com o VidaClive, a gente vai ter também. Mas eu ia até um falar centro sobre cirúrgico. isso. Eu ia até falar sobre isso, que a Laboclive tá de parabéns pelo seguinte. Ela vai desde a prevenção do exame, que para evitar que a paciente tenha da consulta ali, ela vai, se der o diagnóstico, ela dá o diagnóstico no laboratório, no exame de imagem, ela faz o tratamento com a consulta, com a estereoscopia, ela faz o tratamento agora com o hospital, se precisar fazer uma esterectomia, se precisar fazer uma cirurgia. Então, assim, ela tá pegando essa saúde desde o início até o tratamento é completo. A paciente não precisa procurar um outro local, um outro profissional que ela não conhece, não. Esse profissional, a rede é toda integrada. De ponta a ponta. Juliana está coordenando essa parte de saúde da mulher, então todos os profissionais se conversam entre eles. Então, se ela me manda uma paciente cirúrgica, eu sei exatamente quem é essa paciente, eu sei o jeito que ela trata, eu sei a forma com que ela conduz. Então, isso é muito bom. Acho que a rede está de parabéns realmente e é um sucesso isso aí. Deixa eu puxar a sardinha para isso. Eu sei que a gente está falando da saúde de uma forma geral, né? Mas focando aqui nessa parte de saúde da mulher, em que a gente está montando um centro específico, uma estrutura física voltada só para isso, a saúde da mulher. E isso que o Maurício falou é super importante. Assim, a Laboclive hoje, ela consegue contemplar. A gente pensa em Laboclive, inicialmente pensa muito em laboratório, né? Mas a gente vai muito além disso. Como eu falei, vai desde vacina. Então, a gente tem uma rede de vacinas dentro da Laboclive. A gente consegue os exames laboratoriais, a gente consegue fazer preventivo, consegue fazer mamografia, exames para infertilidade, então espermograma, esterossalpingografia com os melhores da região, ultrassonografia para pesquisa de endometriose. Todos os exames que são necessários dentro do arsenal ginecológico a gente tem. A gente está ampliando essa semana, no final do mês, a gente vai para São Paulo para poder trazer o que tem de mais novo, de mais moderno para o laboratório e para essa parte de suporte todo. Então, assim, a gente está com um foco bem grande nesse processo de entender a saúde da mulher como um todo, e não só o ginecologista ali como saúde da mulher, mas os outros profissionais também que são importantes nessa área, de psicologia, de nutrição. Então, a gente tem outros profissionais, fisioterapeuta. Então, tudo que engloba a saúde da mulher, a gente conseguir encontrar num único espaço. Então, a gente está com esse projeto bem legal aí, que em breve a gente vai conseguir dar mais spoilers, né? Com certeza. Muito bem, então parabéns, né, toda a rede Laboclive, crescendo sempre, inovando, trazendo novidades, né, se juntando também, né, somando forças, não é isso, Giovanni? Então quero aqui agradecer a vocês, aqui o nono episódio do Labocast, que você pode acompanhar aí no Deezer, no Spotify, no YouTube, no Instagram, né, boa parte a gente usa também no rádio, então todas as plataformas possíveis para atingir o maior público possível, principalmente levar informação sobre prevenção. Então, muito obrigado, gente.